noite a todos e todas. Certamente a gente começa pelos agradecimentos, né? E eles não são protocolares. O professor Bruno é muito gentil, sempre foi bastante gentil comigo, então se estabelece uma empatia entre a gente. Então, quando ele me trouxe esse convite para estar aqui, eu de pronto aceitei. Ele logo falou assim: olha, não é difícil de chegar aqui não, porque às vezes a gente recebe uns convites para chegar em lugares que depois a gente pensa, puxa, mas como é que eu fui aceitar chegar nesse lugar? E nesse lugar, porque às vezes são muitas horas em diferentes tipos de condução, mas ele logo falou: não se preocupe, mas eu já aceitei de pronto, sem nem perguntar o tempo que a gente levava para chegar, né? E de fato não era difícil de chegar. Você foi bacana também nisso, Bruno. Bom, então eu agradeço muito ao convite do professor Bruno, sempre afável, sempre muito simpático, ao convite da Unespar, ao convite do Prof. História da Unespar, a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu gosto muito de conhecer diferentes lugares do Brasil, porque isso dá a oportunidade da gente de conhecer e de se sentir mais brasileiro. Sentir mais brasileiro com diferentes referências, não só as referências do local onde a gente está. E num momento como esse que nós estamos vivendo, eu acho que isso é uma das coisas que nos ajudam a levar para frente o ser brasileiro com as nossas diferenças e semelhanças. Bom, dito isso, né, eu acho que vale a pena dizer para vocês um pouquinho que eu tive uma trajetória de professora do ensino básico, na qual me aposentei como professora do ensino básico, professora dos anos iniciais do ensino básico, professora de história. E quando eu já estava caminhando para encerrar essa trajetória, eu me tornei professora da UERJ. Eu tenho uma formação em História na Universidade Federal Fluminense e fiz a minha pós-graduação em Educação, porque eu gostava de pensar o ensino nas interfaces, e esse título que está ali não é à toa, nas interfaces entre História e Educação. Mas as escolhas que a gente pode fazer não necessariamente precisam ser as escolhas que eu fiz. Então eu trouxe para vocês aqui hoje uma conversa que mostra que os caminhos da pesquisa no ensino de História podem ser múltiplos, dependem de várias coisas. Então hoje eu sou professora da UERJ, estou lá há 18 anos, há 16 anos, atuo na graduação com disciplinas relacionadas ao ensino e à pesquisa, e atuo na pós-graduação em disciplinas na linha de identidade e na linha de ensino de história e historiografia, e também atuo no Prof. História, no qual eu fui uma das fundadoras do curso, e o Prof. História também, de alguma maneira, ele foi criado nos seus primórdios pelo Grupo Oficinas. Isso por quê? Porque o Prof. História, ele surgiu no Rio de Janeiro, e ele surgiu porque ele, em princípio, seria um curso em rede regional, porque nós não tínhamos entendido que a CAPES ambicionava, especialmente para aquele aspecto tão importante que é o da concessão de bolsas, que os cursos em rede fossem nacionais. Então, quando nós ouvimos o galo cantar de que a CAPES ofereceria bolsas aos alunos de um curso profissional em ensino de história, nós pensamos, então como no Rio de Janeiro tem muitas universidades, nós podemos reunir os nossos pesquisadores do Grupo Oficinas de História e montar uma rede. Depois é que nós ficamos sabendo que com a rede para ter as bolsas da CAPES precisava de ser nacional. Foi daí que a primeira turma do Prof. História, ela reuniu a turma no sentido da rede, ela reuniu muitas universidades do Rio de Janeiro e menos universidades do Brasil inteiro, porque o prazo para entrar com a PCN, que é a documentação de aprovação na CAPES, estava terminando, e nós tivemos que fazer uma ampliação muito rápida. Não deu para a gente fazer uma reunião de muitas universidades. No ano seguinte, ou 2 anos depois, nós pudemos então abrir um processo
em que entrou o Unespar e entraram outras tantas universidades, né? Bom, então por isso, lá nos primórdios do Prof. História, estão muitos professores do grupo de pesquisa Oficinas de História, que é um grupo iniciado na UERJ, mas que logo se tornou um grupo interinstitucional, que reúne pesquisadores do Rio de Janeiro, mas também pesquisadores de diferentes partes do país. Nós temos hoje pesquisadores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Pará, Minas Gerais, Mato Grosso, e até colaboradores do exterior. Então, é um grupo que tem umas peculiaridades interessantes. E daí que dentro desse grupo, alguns subgrupos fazem coisas diferentes, entre eles a Caixa de História, que vocês já conhecem e que é um dos objetos assim, de bastante satisfação para esses pesquisadores que realizam essas atividades. Né? Bom, essa é uma apresentação assim, um pouco seletiva, mas que mostra um pouco de uma trajetória desses pesquisadores que eu tenho o orgulho de fazer parte das atividades desse grupo e nesse momento ser a coordenadora, né, do grupo Oficinas e de outras atividades. Bom, vou tentar puxar aqui para ficar mais confortável. Bom, gente, quando o Bruno me convidou e me disse que a plateia reuniria estudantes do Prof. História e também graduandos e possivelmente professores, eu fiquei um pouco na dúvida do foco que eu montaria a minha conversa com vocês. Aí eu resolvi contemplar a ideia de pesquisa no ensino de história, interfaces e abordagens. E isso porque uma das coisas que no nosso programa de pós-graduação, afora o Prof. História, nós temos uma linha de pesquisa, historiografia e ensino de história. E o ensino de história ser objeto de pesquisa na história é uma questão. É uma questão. Até alguns anos atrás, até pelo menos 15 anos atrás, praticamente não existiam teses e dissertações na área de história sobre o ensino de história. Entendia-se que esta temática era uma temática para a educação. Não é à toa que a minha tese de doutorado, que é de 2006, ela foi feita na área de educação. A tese de doutorado da professora Ana Maria Monteiro foi feita na área de educação. Da professora Carmen Gabriel, que também é do Rio de Janeiro, foi feita na área de educação. De lá para cá, as coisas estão um pouco diferentes. Uma das raras teses de doutorado que foram feitas na área de história foi a da tese da professora Cícero Bittencourt, em que ela contempla a história do livro didático. Então tem aí uma abordagem histórica sobre um objeto de uso escolar. Então, afora tais exceções, até o início do século XXI, o ensino de história não era contemplado como objeto de pesquisa na área de história. Com os programas que abriram linhas de pesquisa em ensino de história, especialmente a partir de 2007, programas acadêmicos, estrito senso, não mestrado profissional. Tá? Então, vou fazer uma breve menção sobre isso daqui para frente. E, posteriormente, inicialmente com mestrado e posteriormente com doutorado. Nós chegamos aos dias de hoje com um número bastante expressivo de programas que possuem linhas de pesquisa e que, portanto, têm acolhido mestrandos e doutorandos com pesquisas voltadas para o ensino de história. Então, o ensino de história passou a ser objeto de pesquisa também em história. Em 2014, surge o Prof. História, dentro da área de história. E se coloca a questão, ora, o ensino de história é objeto de pesquisa em história?
como o ensino de história é objeto de pesquisa no ensino objeto de história em história. Se a história tem determinadas especificidades para construir o seu objeto, para fazer a sua pesquisa, trabalho com fontes, para fazer a crítica a essa documentação, para fazer a sua escrita, como o ensino de história se constitui como objeto. Né? E no Prof. História, então, nós temos uma especificidade, que é uma expectativa da CAPES, considerando-se que é um mestrado profissional, de que, ao final do processo, o aluno produza um considerado, entre aspas, produto, que tem determinadas especificidades, apesar dessas especificidades não serem absolutamente restritas. Né? Então, os alunos do Prof. História que estão aqui, os professores do Prof. História que estão aqui, sabem a que eu estou me referindo. Né? Bom, então, levando tudo isso em conta, primeiro, que hoje a pesquisa em ensino de história existe na área de história e que esta seria uma conversa, em especial com os alunos e professores do Prof. História, eu entendi que caberia trazer a questão, tá? A pesquisa no ensino de história, interfaces e abordagens. Então, está justificado o recorte que eu fiz. Tá? Bom, para isso, eu tentei construir um determinado caminho, tá? Que é o seguinte: onde se ensina e onde se aprende história? Porque se eu pensar na temática ensino de história, eu entendo que cabe a gente se perguntar onde se ensina e onde se aprende história. Tá? A história, se entendida, porque a gente pode entender acepções de história, a gente pode ter várias, né? Mas se ela for entendida como uma reflexão mais ou menos sistemática sobre os homens do tempo, e aí quando eu digo mais ou menos, eu estou entendendo, a gente pode fazer reflexões mais sistemáticas, ou menos sistemáticas, ou nada sistemáticas, sobre os homens no tempo, ou sobre o tempo dos homens, se nós quisermos pensar também assim. Ela pode ser ensinada e aprendida em qualquer lugar. A cultura histórica é um espaço social onde realizamos tais reflexões. E aí eu fui pensando algumas ocorrências disso que a gente poderia pensar como ensinar e aprender história. Então, filmes e novelas que usam temporalidades diversas ou reflexões sobre acontecimentos marcantes, quando são assistidos, eles estão nos ajudando a ensinar ou aprender história. Conversas de crianças com seus avós sobre histórias da família, sobre no meu tempo era assim, ou a minha avó, ela conta histórias do tempo da escravidão, porque o pai dela foi escravo. Então, eu agora que vim nesse museu, estou pensando naquilo que a minha avó me contou. É uma reflexão sobre o tempo, não é? Então, esse link que a criança está fazendo é uma forma de aprender história a partir de outras experiências. As aulas de história na escola são formas de ensinar e aprender história. Palestras sobre pesquisas históricas são formas de aprender história. Jogos ou canções que exploram informações históricas são formas de aprender história. Exposições museais sobre a expansão marítima europeia são formas de aprender história. A gente poderia elencar a partir de vocês aqui outras tantas formas de ensinar e aprender história. Tá? Mas, quando eu estou falando sobre a pesquisa acerca do ensino de história, eu estou falando sobre uma pesquisa específica. Poderia ser uma pesquisa sobre alguma dessas outras formas de ensinar e aprender história. Mas hoje aqui eu vou me deter em especial sobre a forma de aprender e ensinar história na escola. Tá? Então, decidi fazer esse recorte.
a gente encontra pesquisas sobre outras formas de aprender e ensinar história, inclusive no Prof. História. A gente teve, na turma de 2014 a 2016, uma pesquisa sobre podcasts em história. Vocês já devem ter tido acesso, se já exploraram um pouquinho lá a página do Educaps. Vocês vão ter a vinda do Raoni, que também trabalhou com alguma dimensão da história pública, tá? E outros tantos trabalhos que poderiam ser situados nessa dimensão daquilo que extrapola a sala de aula, como formas de ensinar ou aprender história. Tá? Mas, aqui hoje, eu resolvi me centrar aqui, porque eu acho que aqui já dá um caldo bom para a nossa conversa. Bom, a história que se aprende na escola está sujeita aos elementos que compõem aquilo que eu vou chamar de relação de ensino, tá? Ou seja, a história escolar, como um ponto entre outros da cultura histórica, também está sujeita a uma outra cultura. Já que a gente está falando da aprendizagem da história na escola, vou fazer menção à cultura escolar, tá? Considerar a história escolar de forma isolada dessa cultura em funcionamento na escola resulta em insucesso para as propostas que almejam a melhoria das práticas, pois elas estão intrinsecamente vinculadas a essa cultura, a cultura escolar. Vocês vão entender do que eu estou falando aqui, porque esse comentário adianta algo sobre o que eu vou falar depois. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, só para não ficar completamente enigmático? Tá? Algumas pessoas gostam de pensar em coisas que acontecem na sala de aula de uma forma muito recortada. Em parte, quando a gente faz um exercício de pesquisa, a gente precisa recortar. No entanto, se a gente quiser pensar em coisas que são atinentes à escola, desconsiderando a cultura escolar, a gente corre o risco de dar com os burros na água, porque a escola tem um jeito de funcionar. Hoje eu conversava com um professor que estava me falando de um projeto muito legal, mas que dependia de computador na escola. E o laboratório da escola, os laboratórios de informática, que foram um investimento de alguns anos atrás, estão se desmontando, porque por conta dos investimentos das políticas públicas, mas também por conta de alguns traços da cultura escolar que, na ausência de manutenção dos equipamentos, vão até mesmo canibalizando os equipamentos dos laboratórios para a secretaria, porque as secretarias precisam de equipamentos, vão desmobilizando os laboratórios. Então, as escolas têm formas de funcionar que parecem estranhas para um pesquisador que, poxa, mas é tão importante o computador para determinadas práticas, mas se a gente ignorar as formas de funcionar da escola, a gente vai deixar de entender que, para que a gente possa estabelecer outras práticas na escola, a gente precisa considerar as práticas vigentes lá, porque senão a gente não tem sucesso na proposição de práticas que modificam aquelas outras. A gente vai chegar nesse lugar daqui a pouco. Tá? Algumas definições que eu trouxe de outros lugares. Né? Os principais elementos que desenhariam essa cultura escolar seriam os atores, famílias, professores, gestores, alunos, os discursos e as linguagens, modos de conversação e comunicação, as instituições, a organização escolar e o sistema educativo e as práticas, pautas de comportamento que chegam a se consolidar durante um tempo. Isso foi recortado de um texto de uma revista daqui do Paraná, de uma pesquisadora, que depois eu posso apresentar a referência, mas ela está evocando a compreensão de um pesquisador francês, que é o historiador das disciplinas escolares, o André Chervel, que é um dos historiadores que pensa sobre cultura escolar, e eu marquei essa
os elementos que desenham a cultura escolar, porque na minha compreensão aqui está uma das pistas de que quando a gente vai fazer pesquisa sobre o ensino de história, a gente não vai poder desconsiderar coisas que o historiador considera quando vai fazer suas pesquisas. Por exemplo, os atores são os sujeitos históricos, que um pesquisador, quando vai fazer qualquer pesquisa histórica, precisa se perguntar quem são os sujeitos dessa história. Não é? Os discursos e as linguagens estão estabelecidos na documentação que os historiadores precisam analisar e criticar quando fazem as suas pesquisas. As instituições são aonde essa cultura funciona. E as práticas, desde há algum tempo, estão inseridas como objeto de preocupação dos historiadores. Então, historiadores fazem pesquisa sobre esses elementos que desenham a cultura escolar. Então, é possível historiadores pesquisarem o ensino de história? À medida que considerem aspectos também da cultura escolar em funcionamento. Outro pesquisador que também pesquisa sobre a cultura escolar, que é o Antônio Viana Frago, ele concebe a cultura escolar como aquele conjunto de práticas, normas, ideias e procedimentos que se expressam em modos de fazer e pensar o cotidiano da escola. E esses modos de fazer e de pensar, mentalidades, atitudes, rituais, mitos, discursos, ações, amplamente compartilhados, assumidos, não postos em questão e interiorizados, que servem a uns e outros para desempenhar suas tarefas diárias, entender o mundo acadêmico e educativo e fazer frente tanto às mudanças ou reformas, como às exigências de outros membros da instituição, de outros grupos e, em especial, dos reformadores, gestores, inspetores. Quando alguns alunos do Prof. História, da turma de 2014 e 2016, fizeram os seus trabalhos sobre a implementação da Lei 10.639, e foram muitos, em 110 trabalhos que estão disponibilizados na página do Educapes, em torno de 30 trabalhos fizeram o seu trabalho, em torno de 30 mestres fizeram os seus trabalhos sobre a Lei 10.000 e a Lei 11.000, e desses 30, em torno de 20 e poucos fizeram sobre a Lei 10.000. E muitos desses alunos, eles procuraram pensar como a lei impactou a escola e como a escola resistiu à lei. O que estava em jogo aí? Cultura escolar. E aí não era o ensino de história tanto que estava em jogo, mas eram muito mais as regras vigentes e aonde existia espaço para acontecerem mudanças. Então reparem que é impossível a um pesquisador que faz pesquisa sobre ensino de história se deter apenas no conteúdo específico da história a ser ensinado e a ser aprendido. Estou voltando ao ponto que eu já mencionei antes. Porque se a gente for fazer pesquisa em escola, ali tem muita vida acontecendo e tem muitas regras estabelecidas, regras que às vezes são da escola, mas às vezes as regras são inclusive dos professores. E ignorar essas regras, ditas ou não ditas, é fadar qualquer proposta ao fracasso. Há alguns anos atrás, eu coordenava um projeto PIBIT e umas bolsistas PIBIT maravilhosas que eu tinha, a gente tinha um projeto que era ajudar os alunos a conseguirem compreender melhor os conteúdos. Então, a professora da quinta série, sexto ano, estava trabalhando com Grécia Antiga. E aí chegou aquele momento de trabalhar com democracia, né? E as meninas pensaram assim: professora, para dar bastante realidade, como a sala deles é uma sala que tem... A quinta série ficava nas piores salas da escola. Então eles pensaram assim: vamos fazer um projeto em que os alunos vão apresentar assim, as reivindicações deles à diretoria e à coordenação. Eu achei legal o projeto.
A professora aprovou o projeto. Chegou o dia, as crianças listaram, fizeram assembleia, segundo os ritos de participação direta. Chegou o dia de chamar a diretora para apresentar a lista de reivindicações. Só esqueceram de combinar com os russos. Porque quando a diretora chegou na sala e entendeu o que era que estava preparado para ela, os alunos respeitosamente, com uma listinha para apresentar para a diretora. A diretora só faltou bater nas crianças, porque ela não entendeu o espírito da coisa. E a questão é, na cultura escolar vigente, não cabia reivindicação de alunos, mesmo dentro de um projeto surgido com a participação dos alunos, a partir de assembleia, etc., e a partir de um currículo escolar vigente. Então, depois que a catástrofe aconteceu, porque depois que a diretora saiu, ficou aquele mal-estar, os alunos falaram: eu achava que não ia dar certo, porque eles conhecem a cultura escolar vigente. Então, eles sabiam das regras não ditas e que estavam em funcionamento. Quem não sabia ou achava que podia transgredir as regras eram as minhas bolsistas, com o consentimento da professora. Então, quando a diretora saiu da sala, eu fui conversar com os alunos, eu fui tentar remediar o dano que era dos alunos terem pensado: puxa, então era fake, né? Era tudo fake, era tudo um faz de conta. Eu peguei e falei: olha, a diretora não entendeu que a proposta era de vocês mostrarem para ela as coisas que são mais difíceis de funcionar na sala de aula. Mas eu vou levar depois a reivindicação de vocês para ela entender que era numa boa conversa de vocês com ela. Então repare que não dá para operar desconhecendo a cultura escolar vigente, tá? Senão a gente naufraga com propostas das vidas muito bem intencionadas. No que se refere, eu vou voltar aqui, no que se refere a 10.639, no Prof. História, tinha alunos que queriam confirmar que na escola em que eles trabalhavam não era possível implementar a lei, porque a própria direção boicotava a implementação da lei, porque a direção era tinha uma vinculação religiosa muito grande e delimitava tanto as possibilidades de implementação da lei na aula de história, que deixava muito poucas possibilidades aos professores, dizendo: não, isso você não pode abordar, tal livro você não pode ler, tal história você não pode explorar. E aí o aluno queria fazer um trabalho de pesquisa em que ele registrasse de alguma maneira um trabalho denunciante, em que ele conseguisse registrar essas limitações existentes na estrutura escolar. Bom, elementos da relação de ensino, que eu mencionei lá antes, né? Consideremos a existência de 4 elementos no jogo do ensino escolar da história, né? E são elementos que existem em outros ensinos e em outros jogos. E esses elementos eu estou trazendo aqui para depois a gente pensar a pesquisa sobre eles, tá? Bom, um elemento: o professor que realiza uma mediação entre os alunos e determinados conhecimentos, em um ambiente que funciona dentro de regras vigentes da cultura escolar. Por isso que eu tentei trabalhar um pouco a ideia de cultura escolar para a gente entender. Bom, esse professor não está sozinho no espaço dando uma aula de história. Ele está dentro de uma escola, junto com determinados alunos, tem uma cultura funcionando ali com suas regras. Os conhecimentos ou saberes escolares. Os alunos. Os recursos, fontes ou produtos culturais mobilizados para ensinar e fazer aprender, né? Propiciar a aprendizagem. É esquemático, mas é a partir daqui que a gente vai pensar as pesquisas em ensino de história.
Se eu pensar o professor como mediador, existem pesquisas que se voltam para a formação inicial continuada do professor, os saberes docentes, as memórias dos professores, a consciência histórica dos professores. No Prof. História, na primeira turma, que foi uma turma que eu analisei esses 110 trabalhos, houve alguns trabalhos sobre a formação de professores, mas poucos, diante da ideia de proposição de práticas. Tá? Os alunos. São as pesquisas que se voltam para a consciência histórica dos alunos, suas formas de aprender, alguma especificidade como sujeitos históricos, o que evocam quando aprendem história. Agora, quando as pesquisas se voltam para a consciência histórica dos alunos, normalmente elas fazem atividades ou acompanham atividades que acontecem em sala de aula e procuram, de alguma maneira, registrar um certo desenvolvimento de consciência histórica dos alunos, determinar a partir da teoria sobre consciência histórica. Quando as pesquisas se voltam para registrar as formas de aprender dos alunos, muitas vezes, aí eu estou falando que utilizariam outros referenciais teóricos. Às vezes as pesquisas registram alguma especificidade dos alunos como sujeitos históricos. E aí a gente já tem toda uma linha de pesquisa, especialmente sobre alunos como parte de um segmento juvenil. Então, mostrando que alunos que fazem parte do segmento juvenil são alunos que reivindicam, que se colocam diante da história de determinada maneira e que, a partir disso, realizam determinadas interações com o conhecimento histórico. E também são pesquisas que se voltam para aquilo que os alunos evocam quando aprendem história. Por exemplo, pesquisas como essa que eu mencionei, dos alunos quando vão ao museu e com o que eles linkam as aprendizagens deles quando eles saem do espaço da sala de aula ou quando eles têm a oportunidade de interagir com filmes ou com peças teatrais, com produtos culturais que contribuem para que eles evoquem experiências que são ou escolares ou experiências extraescolares. Pesquisas em ensino de história que focalizem os conhecimentos ou saberes escolares presentes em diferentes documentos. Tá? Aí são as pesquisas que se voltam para análise de documentos escolares, análise da BNCC, análise do currículo obrigatório do Estado, comparação de documentos atuais com documentos anteriores. Na turma do Prof. História anterior teve trabalho sobre o PCN, sobre a implementação do PCN num determinado município do Rio de Janeiro. E aí a aluna fez uma reflexão sobre a questão curricular, sobre o uso da história local, etc. Análise de livros didáticos. Aí, normalmente essas análises focalizam como é que o conteúdo histórico é tratado nesses livros didáticos. Eu mesma tive uma orientanda que procurou acompanhar em determinadas coleções do PNLD como o pós-abolição era abordado, considerando-se a Lei 10.639, o movimento negro, etc, etc. Tá? Então, isso acontece bastante, um determinado recorte, ditadura civil-militar, movimento negro, pós-abolição, expansão marítima, indígenas. Então, o aluno escolhe a partir de determinadas questões que ele tem, aluno que eu digo pesquisador, e ele então seleciona determinados livros didáticos para tentar averiguar como a coleção constitui ou apresenta os conteúdos presentes nesses livros. Né? Habitualmente, estes trabalhos, que são assim, os que mais acontecem e não são muito presentes na primeira turma do Prof. História, eles são trabalhos que vão numa linha já bastante criticada no próprio campo da pesquisa do ensino de história, que é a linha do déficit ou do descompasso, mostrando que, e
por desconhecer a especificidade do saber histórico escolar ou do conhecimento escolar, mostrando que existe um descompasso entre aquilo que está no livro e aquilo que está sendo produzido na historiografia. Né? Acontece que o conhecimento escolar ele tem uma especificidade e ele, de fato, vai estar num compasso diferente do campo histórico, acadêmico. Não é para ser a mesma coisa. Pode existir descompasso, sim. Num livro que eu trouxe aqui, uma pesquisadora que analisou o tratamento da Grécia clássica nos livros didáticos de História do PNBD 2011, ela constata que a abordagem do conjunto de coleções do PNLD 2011 confere um tratamento para a Grécia clássica que está muito fixado ainda a uma historiografia do século XIX, que não está há bastante tempo presente na universidade como referência de conhecimento. Entretanto, ela própria reconhece que não é tão distante assim o tempo em que essa historiografia esteve na universidade e que as questões que hoje a historiografia sobre a antiguidade vem se colocando não são questões palatáveis para a síntese que o conhecimento escolar realiza para construir a sua narrativa. Por quê? O conhecimento escolar, ele apresenta uma narrativa de síntese. Ele não é um conhecimento que trabalha com questões isoladas. Ele apresenta uma síntese. Então, precisa ser atualizada uma síntese e não haver uma substituição daquela síntese por uma história em fragmentos na narrativa escolar. Essa é a questão que existe para uma modificação do conhecimento escolar. Mas para o pesquisador da história que examina o conteúdo do livro didático ou de um documento curricular, sem considerar as especificidades da organização curricular na escola, haverá um estranhamento, que é o estranhamento de quem não está considerando o deslocamento do campo, a especificidade do campo. Então, é aquilo que a Carmen Gabriel, que é uma pesquisadora do campo, chama de teoria do déficit. Ou seja, sempre vai estar faltando, porque no olhar do especialista da universidade, a escola, se for olhada pela universidade, sempre vai estar devendo. Só que a escola é a escola e a universidade é a universidade. Então, são espaços que vão ter especificidade, porque atendem a públicos diversos, com finalidades diversas. A universidade está formando historiadores. A escola está formando pessoas que estão tendo o seu primeiro contato com a história. Então, nesse primeiro contato, elas vão ter um contato de uma visão geral, uma visão panorâmica, que precisa ser a melhor visão possível, mas não a visão dos historiadores que estão se formando como profissionais. O que não quer dizer que os livros não precisem se atualizar, mas sim que precisam construir novas sínteses. Essa é uma questão extremamente complexa, mas que nós ainda não conseguimos, na relação entre especialistas da história e especialistas que pensam o ensino, chegar a um termo, a um lugar comum. Então, as pesquisas que se voltam para os conhecimentos dos saberes escolares analisam diferentes documentos, enfim, analisam conteúdos escolares em qualquer formato, com objetivos que podem ser diversos. Tá? Os recursos
fontes ou produtos culturais existentes, mobilizados ou transformados para ensinar e aprender, podem ser analisados nas pesquisas históricas em aspectos comunicacionais do tipo comunica, né, atende bem ao seu objetivo comunicacional, ou aspectos históricos, né, no sentido de fidedignidade ou enquanto temporalidade, né? Isso pode ser feito em relação a livros didáticos, mais uma vez, em relação à análise de documentos, né? Existem alguns trabalhos na primeira turma do Prof. História relativa a uma busca de uso de fontes no ensino de história, organização de fontes em sites, compilação de fontes mesmo relativas a determinados temas, análise de bens arquitetônicos ou patrimoniais, e também a criação e experimentação a partir do referencial da história. E aí a gente chega bastante perto da tarefa do Prof. História de produzir um produto final que possa ser o resultado do seu mestrado. Né? A pesquisa no ensino de história, ela pode analisar, e habitualmente em um mestrado acadêmico, ela vai trabalhar no âmbito da análise desses objetos culturais. Então, existem diferentes pesquisas sobre análise do uso do cinema, análise do teatro, análise do uso de museus, análise do uso do patrimônio da cidade, o uso de diferentes bens para o ensino de história. Tá? Mas, na especificidade do Prof. História, existe a ideia de não apenas analisar, mas fazer proposições, o que é uma coisa bastante interessante, porque mobiliza o professor para pensar, bom, isso eu tenho ideia que pode ser uma coisa legal, já existe, não existe, eu posso fazer uma coisa dessa? Então, no mestrado profissional existe a proposta de fazer, então existe a ideia de que, bom, eu posso, no lugar de fazer um livro didático, eu posso fazer um material, eu posso fazer uma caixa com fichas, e hoje com a informática, eu posso fazer um site, eu posso fazer um blog que reúna, que constitua um repositório, eu posso fazer um blog com músicas ou com atividades relativas a um determinado tema. Então, a gente teria aqui um lugar em que um daqueles elementos que eu coloquei lá na frente, que são quadros, se constituiriam como um repositório disponível para outros professores. Né? Isso é muito legal, mas isso não pode desconhecer a existência da cultura escolar vigente. O que eu quero dizer com isso? Porque as proposições, e isso é uma das coisas muito bacanas do Prof. História, porque quem propõe, sendo professor de escola, propõe sabendo como as coisas funcionam em escola. Então não propõe coisas absurdas. Não propõe coisas assim que isso não funciona. Muitas vezes pesquisadores das universidades propõem coisas, fazem projetos, usam dinheiro público, depois aquela coisa chega na escola e os professores falam assim, isso é muito legal, mas não funciona aqui não. Aí, o pesquisador vai dizer, como assim? Claro que funciona. Não, olha, pode funcionar lá no seu laboratório, na universidade, mas aqui não funciona. Ou porque não tem o espaço adequado, ou porque não tem os recursos necessários. A caixa de história é um exemplo disso. Ela é muito legal. Vocês conheceram, né? Eu fiz um projeto com o apoio da FAPERJ que foi para ver se funcionava. E foi muito legal. Foi durante um ano, eu consegui 2 professores de uma escola, de um bairro Chapa Quente do Rio de Janeiro, Jardim Catarina. É uma favela de asfalto.
Você olha que você não vê o final de tão grande que ela é. E a escola, ela atende à comunidade daquele bairro. Os professores que receberam o projeto curtiram, gostaram, mas a ideia era a seguinte, era de que eles teriam 1 ano para desenvolver as atividades da Caixa de São Gonçalo. Foi a primeira que nós fizemos, a mais redondinha, a que nós tínhamos melhor o domínio de todas as atividades. E nós tínhamos alguns recursos do projeto para fornecer aquilo que os professores precisassem, xerox, ampliação, porque a Caixa ela não leva as cópias, né? Ela leva o material, os protótipos. Né? Então, era uma escola com rampas de 3 andares. Então, os professores davam aula subindo as rampas, os alunos também. A primeira coisa que eu tive que comprar, um malão para carregar tudo que eu tinha que ficar carregando para acompanhar os professores, eu e as minhas bolsistas. Eu tinha 2 bolsistas. E aí, nós tínhamos que carregar muitas coisas. Entre as coisas que faltavam, por exemplo, nós queríamos passar uma música. Faltava, a escola em princípio tinha caixa de som, mas a caixa de som estava quebrada. Então eu tive que comprar a caixa de som. Então ao longo teve muitas coisas que não puderam acontecer por causa de impeditivos assim, banais. Porque a aula do professor tinha 50 minutos. Só tinha uma coordenadora para providenciar tudo na escola. Muitas vezes a coordenadora estava envolvida em atender um aluno que tinha brigado, ameaçando de morte o outro. E aí não dava para ficar esperando a coordenadora. Então, com isso, eu fui comprando um monte de apetrecho que eu carregava no malão. De vez em quando alguém me perguntava, o que você está carregando nessa mala? O morto? Porque a mala era enorme, era uma mala preta. E naquele bairro, bem podia ser, mas não era. Eram os apetrechos do projeto. Tinha data show, eu até ficava, não é, são só coisinhas, papeladas, que eu também podia ser roubada. Então tinha data show, computador, tinha de tudo dentro daquela mala, para a gente poder ficar subindo e descendo as escadarias nas mãos. Então, o professor sabe o que funciona na escola, né? O que dá para a gente propor fazer e que não pode ser nada mirabolante, tem que propor coisas que não, olha, isso aqui. Então, por exemplo, um professor que uma das propostas era fazer uma análise comparativa, com cada dupla fazendo uma fichinha, ele falou assim, não, olha, isso daqui, vamos fazer assim, a gente pega um papel pardo e faz coletivamente com eles. Aquilo ali era a alternativa. A gente tinha pensado na Caixa em fazer uma fichinha, com os grupos e tal, isso não vai dar certo assim. Vamos fazer papel pardo que vai dar. O Data Show, ele operacionalizava muita coisa. Então, muitos mapas que a gente tinha pensado em usar, cada dupla, um ali. Não, bota o mapa lá. A gente criou, tinha uma festa do Columbanê, a gente, o texto era um texto de 1920 e fazia referência a muitas coisas que os alunos não conheciam. Além dos alunos apresentarem uma dificuldade para fazer uma leitura autônoma muito grande. E o professor, cada vez que ia trabalhar com o texto, ele tinha que ler o texto, e ler, e reler, e reler. Então, o que a gente fez? A gente fez um áudio com PowerPoint, e a aluna fez uma pesquisa, a bolsista fez uma pesquisa de imagens, em que, conforme a gente ia ouvindo o áudio, as imagens iam aparecendo. Ela fez uma seleção de imagens assim, muito bacana. Em determinado momento, o texto fazia referência a uma canção chamada Mimosa, que era uma canção assim, muito lindinha. Então ela conseguiu, na pesquisa, localizar a canção. E para vocês terem uma ideia, no final, acho que os alunos estavam cantando a canção, que era uma canção dos anos 20. Então, imaginem os alunos daquela comunidade cantando Mimosa, assim, para vocês terem uma ideia assim, da coisa bonitinha, né? E a canção foi assim, tão significativa para eles, que isso aconteceu mais ou menos no meio do ano. E em novembro nós fizemos um encontro com eles, tipo um grupo focal,
para recuperar as atividades, ver o que tinha sido mais significativo para eles. E aí um deles falou assim: professora, para mim foi a mimosa. Né? Vocês viram essa coisa da memória afetiva, né? daquilo que nós fizemos. Então, o que eu quero dizer é que a ideia de produzir coisas para a escola, para as atividades da aula de história, a partir da experiência de professores, é algo que pode ser extremamente inovador e revolucionário no ensino de história, porque a gente pega a experiência do professor que está imerso na escola, mas a gente pega professores que estão buscando fazer algo diferente, né? E fazer algo diferente é a chave de algo muito bacana que pode tornar o ensino de história algo muito diferente do que todos nós já vivemos com o ensino de história. Eu vou caminhar para encerrar, porque eu já falei bem mais do que eu almejava, mas aqui tem alguns outros dados que eu recolhi de um texto que foi produzido em parceria, que está na revista Anos 90, e eu selecionei 2 quadros que mostram um pouco por onde vão as pesquisas no ensino de história, só que esses dados são de 2015 e 2016, tá? Então já tem uma defasagem de 3, 4 anos. Em especial do Prof. História, que ainda tinha 12 núcleos, tá? Ou seja, foi antes da expansão, tá, Bruno? Então, eu não tive oportunidade de fazer uma atualização, porque aí eu teria que atualizar tudo. Então, aqui, nós naquela época fizemos um levantamento dos programas acadêmicos que possuíam linhas de pesquisa sobre ensino de história. Isso aqui tem a ver com o início da minha fala, tá? Então, dos 61 programas acadêmicos, 8 possuíam linhas de pesquisa de ensino de história. Dos programas profissionais, dos 8, 6 possuíam linhas de ensino, mas não necessariamente com a denominação de ensino de história. O Prof. História tinha 12 núcleos, e como a área de consideração é ensino de história, todos eram, né? E com isso a gente tinha em 2015 e 2016 26 linhas ou programas com o ensino de história como tema. Aqui nesse quadro, que é um quadro que já tem adiante nesse texto onde eu fui pensar, tem, e eu marquei com cores diferentes para fazer um pouco de legenda, naquela linha dos 4 elementos que ou seja, esse quadro não é relativo à palestra de hoje, ele é relativo ao texto de 2016, tá? Mas eu marquei assim, olha só, aquele item de conteúdo, que é um dos itens de lá, eu marquei de verdinho. Então ele está aqui em currículo, no 50, e no currículo em 13 e abordagem de conteúdos em 50. Esse aqui é o total de citações, de orientações de professores daqueles programas que foram mencionados lá, tá? No ano de 2015, totalizando 324 orientações, tá? Ainda não havia orientações concluídas do Prof. História. Então, já havia os 12 núcleos do Prof. História, mas ainda não havia orientações concluídas. De amarelo, eu marquei com os aspectos relativos aos recursos e produtos. Então, a gente tem espaços de memória e educação patrimonial, tinha um número muito significativo, em especial nos mestrados profissionais. Os outros, não o Prof. História, tá? Então, especialmente os mestrados profissionais, tinham muitos trabalhos de patrimônio, tá? E metodologias e linguagens no ensino de história também tinha um número muito significativo de trabalhos, e muitos trabalhos sobre fontes históricas no ensino de história, e alguns trabalhos sobre livros didáticos, tá? Então, vocês veem que aqui tem um grupo daqueles que eu estava mencionando antes,
Né? A gente tem aqui alguns trabalhos sobre professores, mas não só professores. Então, tem história da formação e práticas docentes, tem educação política e memória, narrativas, especialmente docentes, esse de rosinha. Tá? E tem alguns que eu não consegui trazer para aqueles 4 grupos que extrapolam. Tá? Tem trabalho sobre história da educação, teoria da história e ensino de história, história do ensino de história e políticas públicas. Então, esses... Mas por quê? Porque algumas daquelas linhas tem a temática de educação. Aí não abre para essas possibilidades. Tá? Bom, aqui eu estou apresentando uma pesquisa exploratória da primeira turma do Prof. História, cujos 110 trabalhos disponíveis podem ser classificados em torno de metade são propostas de práticas na aula de História. Práticas especialmente com materiais, sites, caixas, jogos, repositórios de fontes, etc. Tá? Trabalhos com patrimônio, implementação da Lei 10.639. Em torno de 20% fazem análise de produtos e recursos, em especial livros didáticos. Aí não é proposição, são análises. Em torno de 20% apresentam discussões teóricas sobre temas do ensino de história, apresentando proposições para o professor de história em sua prática. Então, por exemplo, tem um trabalho sobre teoria, mas é um trabalho em que o professor analisa o uso de analogia pelo professor de história. Então, ele faz um trabalho teórico acerca de analogia, do uso de analogia no ensino de história e faz uma proposição a partir desse estudo que ele fez. Tá? E em torno de 10% não se encaixam nessa tipologia ou apresentam 2 características, eles misturam, analisam livros e discutem aspectos dos conteúdos ou apresentam relatos de experiências singulares. O que caracteriza uma pesquisa no ensino de história? E aí eu estou respondendo a partir das pesquisas que eu localizei, não a partir do que eu estou entendendo que deva ser. Tá? Eu estou respondendo a partir do levantamento feito. Tá? Sobre preocupação com as práticas de ensino existentes ou com propostas sobre a prática de ensino. Tá? Sobre preocupação com a implementação de leis que representam deveres de memória na aula de história. E isso tem sido algo recorrente a partir da 10.639. Tem tido uma profusão, seja no Prof. História ou fora dele, de trabalhos acerca da implementação da lei. Vai ser uma coisa muito abundante. Sobre preocupação com a correção dos conteúdos em sua versão escolar. E muitas vezes essa preocupação ela vai eleger o livro didático para checar se os conteúdos estão sendo abordados de maneira adequada, segundo um parâmetro da história acadêmica. Tá? Muitas vezes, mas não só. E aí eu volto a uma questão que está sempre presente. Né? E o que diferencia uma pesquisa no ensino de história, na educação e na história? E no Prof. História? Né? Isso é relevante, essa diferenciação? Na minha compreensão tá? Eu diria que, em especial, eu marquei de vermelho, mas a partir do que eu marquei de vermelho, os outros itens. Tá? O que eu marquei de vermelho? Suas questões. Mas a partir das suas questões, dos seus referenciais, aí eu elenquei algumas possibilidades. Né? Naqueles trabalhos que eu fiz o levantamento que está no artigo de 2016, quando os trabalhos estão em programas de história, normalmente os referenciais são ligados à história cultural, memória, usos do passado, ou seja, as pessoas procuram referenciais especialmente do campo da teoria da história, para estabelecer o seu diálogo com o ensino de história. Tá? Mas não só, especialmente. E história cultural, buscam referenciais na história cultural. Mas eu diria que especialmente qual é a questão, quais são as suas questões?
Eu estava comentando ontem com um orientando que lá no nosso programa, na nossa linha de ensino de história, de vez em quando nós somos procurados por alguém, eu em especial, por alguém que diz assim: professora Helenice, eu queria apresentar um projeto para o programa sobre isso, assim, assim, o que a senhora acha? Não poderia me orientar? E aí eu peço para a pessoa explicar um pouquinho mais, e às vezes eu digo assim: olha, que tal você encaminhar para o programa de educação? Porque de acordo com as questões que a pessoa está querendo desenvolver, às vezes o projeto dela é um projeto para a educação, não é um projeto que vai ser desenvolvido de forma mais interessante num programa de história. Tá? Por quê? Porque a partir das questões, com as suas relações com a história, com a diacronia, com a existência de uma documentação a ser criticada, com a problemática, o seu ponto de partida, o seu ponto de chegada e, finalmente, a sua escrita, a escrita final do trabalho, não vai ser um trabalho de história, vai ser um trabalho, possivelmente, da área de educação. Então, os trabalhos em história precisam atender a determinados princípios que têm a ver com os princípios da história. Os mesmos trabalhos podem ser desenvolvidos na história ou na educação, de acordo com referenciais, pontos de partida, pontos de chegada e, por conseguinte, com produtos diferentes. Mas há que a gente considerar isso para conseguir trabalhar com um mestrado profissional como Prof. História na História ou na Educação. E mesmo em mestrados acadêmicos na História ou na Educação. Eu acho que era isso o principal que eu tinha a trazer com mais antecedência e eu acho que no mais a gente pode conversar um pouquinho e ir além naquilo que vocês julgarem mais conveniente. Muito obrigada, gente.